O anime começa com o nosso protagonista Kamita, a professora. Gostaria que ele explicasse por que escolheu a primária é Besouro Rinoceronte. Kamita, o garoto, inventa uma desculpa, que quando pegou para uma criança esses dias, ela ficou muito feliz. A professora nota que ele é o bozoque e gosta de ficar alegrando os outros. Mas neste momento, Kamita não tem algo concreto. Então decide dar uma dica para o garoto para que fosse um artista de mangá. Um mangá com um besouro como protagonista pode ser um grande sucesso, isso é basicamente uma conversa de bêbados. Não querendo dizer que a ideia é ruim, apenas concorda com a garota. Ela vai mais a fundo ainda. Que a heroína é uma abelha que é capturada pelo rival do herói, um gafanhoto. E então, o besouro sai para salvar a garota, mas o culpado é o pai do besouro, que acabou falecendo no ano passado. Vendo que ela se empolgou, fica olhando para a janela enquanto ela fala horrores. Um dos amigos do garoto acabou ficando bem preocupado com ele, por conta de terem levado Kamita logo que recolheram a avaliação de plano de carreira. Aposta que Kamita escreveu nada com nada, dizendo que isso não é verdade. Mas sabe que depois de falar com a professora, percebeu que precisa pensar mais seriamente. O seu amigo sabe que no momento Kamita não passa de um vagabundo e não tem nada em mente para fazer. Kamita acha que não é apenas só falta de ideias do que quer fazer, nem consegue se imaginar deixando de ser estudante e isso deixa inseguro. O seu amigo tenta dar algumas dicas para Kamita que as oportunidades vão aparecer assim mesmo e não pode desperdiçá-las. Vendo alguns maus elementos na sua frente, um deles não vai para a universidade nem se for pago. Kamita gostaria de ser como Araki e jogar tudo pro ar para ir se divertir no fliperama. Mas o seu amigo ouviu dizer que ele vai ajudar nos negócios da família. Sendo popular do jeito que é, ele deve estar se divertindo muito nas últimas férias da escola. Kamita é diferente, por conta de não ser herdeiro igual o Jorginho, precisa se concentrar nos estudos, e talvez essa ansiedade deve desaparecer. Então vai ver Kamita na biblioteca e vai ajudar o garoto com a literatura. A cena muda para Ikari que está em cima da mesa do garoto. Kamita chega e pede para que dê licença para que possa sentar, não entendendo o motivo que ele quer sentar na sua cadeira. Kamita quer apenas estudar, vendo que não tem muito o que fazer decide ceder a cadeira que pertence a Kamita. Nos é explicado que ela gosta muito de ver Kamita incomodada. Logo em seguida ele fica todo envergonhadinho por conta da menina mais bonita da sala ter jogado um verde para ele. As amigas da mesma antes de sair, pede para que não desconte no Kamita, por conta dela ter perdido para a irmã de Kamita em um jogo. Ela ainda deve estar emburrada por conta do concurso de Mamãe Noel. Ela explica que não está descontando no Kamita, só está sendo um pouco malvada com ele. Ao olhar para a cadeira e ver o traseiro da garota fica todo animadinho para sentir aquele cheiro. Mas logo uma de suas amigas fica olhando para Kamita com uma cara de poucos amigos e o garoto como quem não quer nada disfarça envergonhado. A cena muda para ele jogando um jogo com a sua irmã. A garota acabou recebendo o prêmio de Mamãe Noel, por conta de falar muita besteira as pessoas podem querer retirar o seu primeiro. Mas ela não se importa de ficar isenta da verificação de aparência do comitê disciplinar. Prefere o segundo lugar, que tem uma mesa exclusiva no terraço do colégio e a garantia de conseguir a comida mais popular do dia. Kamita lembra que se Ikari ouvir algo assim, vai acabar com a raça do garoto. Mas a Touno, sua irmã, não quer mais jogar esse jogo e decide ir dormir. Kamita está bem estressada por conta de ter preparado tudo porque ela queria um jogo que é a cara do verão. Vê que ela não passa de uma Mamãe Noel egoísta. Mas antes de ir para o seu quarto, pergunta para saber se está afiado para as provas de fim de semestre. A mãe deles ficou muito brava por conta das notas que Kamita tirou no meio do período. Lembrando disso, ultimamente Kamita anda pensando mais sobre o seu futuro. Ainda não conseguiu decidir, mas quer se esforçar ainda mais para que possa pensar e ser um cara de sucesso. Ficando animada, se caso encontrar algo, é só contar com o seu apoio. No dia seguinte, Kamita está vendo a comida que serve no colégio e nota que hoje é dia que servem um sushi envolto com omelete. É por isso que o refeitório está tão cheio. Ao olhar para frente, nota a mesa que foi reservada para Ikari. Kamita é homem, acha que não vai conseguir ganhar o segundo lugar nos concursos. De repente, ele acaba sendo chamado pela Totose e fica todo sem jeito, perguntando para saber o que ela quer. Ikari ouviu dizer que Kamita quer se tornar um artista de mangá, perguntando para saber quem disse isso. Ikari explica que foi a professora Onigata que elogiou o mesmo dizendo que Kamita tem muito talento para ser um artista de mangá. Não sabendo o que a professora quer dizer com isso, elas estão bem animadas com a possibilidade de Kamita ser uma artista famosa de mangá. Kamita, explique para elas que a professora apenas usou isso como um exemplo. Nunca desenhou um mangá em toda a sua vida e não sabe nem por onde começar. Ikari pede para que sente para que possa comer, isso a incomoda de ver o garoto conversando de pé.
Kamita fica bem desanimada, vai ser zoada novamente pela garota e não aguenta mais isso. Ao se sentar, ela dá um nome artístico para o garoto, Imoral Sensei. Por conta dele ter ficado olhando para sua mesa o tempo todo quando ela saiu de cima. Estava cheio de imoralidade. Ficando envergonhado, Kamita achou que ela não tinha percebido e nesse momento gostaria de enfiar a sua cara em um formigueiro de tanta vergonha. Uma de suas amigas vê que ele pode se dar bem desenhando mangás pervertidos. Uma delas é o autógrafo de um artista de mangá. Mas ele quer apenas que parem de ficar decidindo seu futuro, ainda não sabe o que vai ser quando sair do colégio. Ainda precisa da ajuda do Iku com literatura clássica, por é péssimo nisso. Só assim pode passar nas provas para ir à universidade. Elas notaram que os dois sempre estiveram juntos. Uma delas lembra que estavam dividindo um panda cocoa na frente da máquina de refrigerante, algo bem suspeito. Ikari fica suspeitando do mesmo. Mas ele responde que não é nada disso. Não dá o seu peidante para ninguém e nem é imoral. Mas ela estava falando da parte de ser péssima na literatura clássica, deixando quieto por conta de saber que vai perder na discussão. Adora bastante o udon com algas marinhas, mas nem consegue lembrar do gosto que comeu, por conta delas terem ficado enchendo seu saco o tempo todo. Enquanto estava estudando com o seu amigo, de repente aparece Kari na frente do garoto, pedindo ajuda para Iku, por conta também ser péssimo em literatura clássica e gostaria que o mesmo a ensinasse. Não vendo problema nisso, decide ajudar a garota também. Kamita não quer que ele ensine a garota, vendo tudo isso, logo disfarça e fala que não tem problema nenhum em ensiná-la. Não tendo problema nenhum nisso, gostaria apenas que ela não reclamasse se não acertar as partes que vão cair nas provas da garota. Ela decide que não vai reclamar. Então senta ao lado de Kamita para que possam estudar juntos. Como colegas com problemas na literatura clássica, conta com ele para que possam terminar isso logo e ficar de boa. No dia seguinte, dois estudantes que parecem ter 40 anos cada um, ficam observando Ikari o tempo todo por conta da garota se destacar muito nos esportes. De repente, aparece uma garota pedindo para que voltem ao pátio. Saindo correndo sem olhar para trás, decide que vai se declarar para Ikari e neste verão vão caminhar pela montanha. Kamita escuta tudo e sabe que o Capitão Trilhas é louco pela Ikari. Iku pergunta para saber enquanto Kamita, pensando bem, acha que não vai conseguir lidar com ela de jeito nenhum. Ela sempre vai mexer com ele, não importa o que faça. O seu amigo explica que isso tudo não passa de uma brincadeira para ela. Melhor do que ela odiá-lo. Se ela não gosta dele, também vai ter todas as garotas da turma contra Kamita. O garoto sabe que isso é verdade. Ela é o centro da atenção da sala e de todo o colégio, parece ser de uma espécie diferente da deles. Até os professores gostam da garota, não tem para onde escapar. Iku lembra de algo que aconteceu, no caminho de volta do cursinho, quando foi comer lamen com a sua irmã viu a Ikari andando com um homem. Ele tinha barba, mas parecia jovem demais para ser o pai dela. A irmã de Iku disse que certamente eles tinham algo. Kamita não liga para isso, mas está visivelmente chateado. Iku vê que parece que ela não tem interesse em garotos da idade deles. Devem ser como crianças para ela. Kamita fica matutando o fato dela gostar de homens mais velhos. Iku quer saber se ele ficou abalado. Mas na verdade não. Ela sair com um adulto é algo tão distante para ele que nem consegue imaginar. Saindo andando, pergunta para saber se podem estudar novamente. Respondendo que sim, Kamita fica bem animado. Enquanto os dias se passam, Kamita está se esforçando cada vez mais para que possa passar de ano e não bombar. Os dias foram se passando e Kamita enfim fez a prova final. Todo mundo ficou elogiando Kamita por conta dele realmente ser muito bom. Todo mundo acha que ele sempre foi muito inteligente, mas nunca quis demonstrar isso para ninguém. Ninguém consegue acreditar que conseguiram perder para Kamita. Olhando para ele com uma cara assustadora, fala que apenas estudou bastante. Mas ela também acabou perdendo para Ikari. Está muito chocada com isso tudo. Mas ela vai esquecer de tudo isso quando estiver na praia. De repente aparece Touno no local vendo que Kamita se saiu muito bem nas provas. Ela também fica bem impressionada que seu irmão é bem popular com as garotas. Kamita não entende por que isso é uma surpresa, estava apenas comentando sobre o resultado das provas com elas. Popularidade não tem nada a ver com isso. Mas para ela isso impressiona bastante, porque isso nunca aconteceu no ensino médio com o garoto. Além disso, ela quer que Iku ajude ela a estudar na próxima vez. Não sabendo o que pode dizer. Faz tempo que não se sente tão orgulhoso de si mesmo. O garoto sabe que é tudo graças ao seu amigo e agradece ao mesmo pela ajuda. Mas ele pede para que se junte a ele no cursinho nas férias de verão. Vão ficar 2 semanas no meio do nada nas montanhas, em um hotel resort, apenas estudando.
Mas por enquanto Kamita acha que nesse momento quer apenas se divertir. Pergunta para saber se ele quer ir ao fliperama da cidade ao lado junto com o Akari. Nesse momento ele não quer saber apenas se Kamita vai ir ao curso. Mas neste momento o garoto não sabe. Depois de um tempo consegui convencer o garoto e todos eles se divertiram bastante. Akari decide ir para casa tentar pensar em um jeito de contra-atacar os golpes. Iku sabe que ele e a Miyama estão no 3º ano, mas diferente dela, isso não afeta o mesmo. O garoto explica que vai ajudar nos negócios da família. Durante as férias de verão vai viajar por 3 dias com quem vai trabalhar depois da formatura. Ele queria ficar cuidando dos coelhos. Mas disseram que se não for junto, as garotas do 2º ano não vão aparecer. Perguntando para saber quais gatas são essas. É a Yuki, Yoko e Ikari. Ambos ficam surpresos e não sabem o que é isso. Perguntado para saber se eles gostariam de ir. Mas Iku responde que Kamita está apenas enciumado por conta de Akari ser popular entre as garotas do 2º ano. Iku vai ver Akari tomando mais algumas porradas dos seus adversários. Mesmo sabendo disso, Kamita ainda fica muito triste por conta dele ser bem popular com as meninas. Voltando para casa, Kamita percebe que tem uma cafeteria nova aberta. Observando bem, nota que Ikari trabalha no local. Se aproximando e ficando só na bituca, percebe que o homem que Iku falou antes está no estabelecimento. Kamita acha que o mesmo não tem autocontrole, quer ficar vendo a garota a todo momento. Ele acha que é uma pessoa super popular, na sua mente acha que vai conseguir 1 ou 2 namoradas se caso começar a trabalhar. Ao ficar encarando, uma das meninas percebe e encara de volta, ficando envergonhado vira o rosto. Ele sabe que a Ikari é uma mulher incrível. Sente que ela sempre está bem adiante nas decisões da vida. Não pode continuar a ser assim. Então decide que vai ir ao curso com seu amigo Iku e liga para o mesmo. Ao chegar em casa, a irmã do garoto nota que ele está bem empenhado, mesmo assim no fundo sabe que ele não quer ir Kamita. Ficou sabendo que é um colégio que tem diversas pessoas de todos os lugares do mundo nesse colégio. E quando pensou bem sobre isso, ficou bem preocupado porque só vai ter Iku com ele de amigo. Touno sabe que esse é o melhor momento para ele ficar junto de belas garotas de outras escolas. Mas ele não está indo pelas garotas, apenas para estudar, brincando com o seu irmão. Ela acha ótimo que Kamita vai viajar para estudar durante as férias. Está orgulhosa dele. E dá uma recompensa para Kamita. No dia seguinte, Kamita enfim chegou no cursinho e nota que o local está cheio de garotas bonitas. Iku quer que ele não fique tão tenso porque é a primeira vez que Kamita vai em um cursinho de verão. Vendo que ele está certo, são todos estudantes do ensino médio. Se caso se esforçar, vai conseguir acompanhar as pessoas que estão no local, além de conseguir ver algumas meninas totosas. Iku nota que ele finalmente está animado para isso. Kamita tem certeza que é graças ao vale dos shiitakes que comeu no ônibus que recebeu da sua irmã. Então decide que vai dar tudo de si. Ao olhar para o lado, nota que tinha uma menina de kimono na sua frente e ela sumiu de forma bem repentina. Iku lembra que algumas pessoas têm um fantasma de uma aluna do 3º ano que saltou para a morte. Acha que talvez pode ser isso. Kamita quer que pare de ficar falando dessas coisas. Assim não vai conseguir dormir. De repente aparece um dos responsáveis pedindo para que todos fiquem quietos e vão para a sala de conferência. Vai dar um resumo do cronograma e como usar as instalações. Um dos alunos quer fugir, mas agora é tarde demais e como um fantasma puxa o garoto para dentro. Iku tem certeza que algumas pessoas acabaram sendo forçadas a ir para o cursinho. Acha melhor tomar cuidado para não chamar atenção demais. Iku pergunta para saber como Kamita se saiu no teste surpresa. Mas o garoto acabou ficando em último. Subestimou por estar em uma sala de aulas básica. Perguntando para saber como seu amigo se saiu. Pergunta para o garoto se ele lembra das garotas que procuravam pela piscina durante o dia. Apesar de estar na classe de elite, a pontuação delas é bem mais alta que a sua. Provavelmente são de uma das melhores escolas preparatórias. Kamita não entende como foi pensar que conseguiria acompanhar essas pessoas. Vão descansar bem amanhã. Seja como for, ele acha melhor que descansem bem hoje. Ficando abalado, sair capengando do local, ele sabe que não deveria ter ido para o local. Se tivesse ido para a praia junto com a Ikari seria muito melhor. E pergunta para saber se vão ficar mais próximos. Ele começa a ter algumas cenas da garota apenas de biquíni. Abrindo a janela para gritar, de repente aparece uma mão bem na sua frente, entrando em estado de choque e saindo correndo para perto da porta. Claramente é Ikari, mas o garoto não sabe dar um grito parecendo que está assistindo a invocação do mal perguntando para não saber se ela é um fantasma. Perguntando para saber se fantasmas têm belos pés como este, responde que não. Pergunta para saber o motivo que ele está no local.
Kamita responde que esse é o seu quarto, mas ela não quer saber disso. Não entendem o motivo que está neste curso de verão. Deve ser alguma punição ou coisa do tipo. Kamita está participando por conta do seu amigo, mas por isso ela não esperava. Ela não entende o motivo que Kamita iria ir para um lugar como esse. Mas deixando isso de lado, não entende o que aconteceu com a garota por conta de ter aparecido nesse local. Ela está brava por ter ido para o local arrastada. Perguntando para saber quem foi que fez isso. Responde que foi os seus pais. Descobriram que ela trabalhava escondida deles e tomaram as suas férias de verão. Quando ignorou isso e tentou ir com Yukiyoko em uma viagem de novos encontros, ficaram furiosos e a jogaram neste hotel no meio das montanhas. Kamita tem certeza que a viagem com a família não passava de uma mentira. Mas ela não entende o motivo que uma garota deveria contar detalhes da sua vida amorosa. Além disso, não é da conta de Kamita o que vai fazer nas suas férias. Kamita sabe que se caso continuar com essa conversa, só vai enfrentar uma fera encurralada. O garoto acha que ela tentou descer a montanha vestida desse jeito. Mas ela não imaginava que nenhum ponto de ônibus acharia por esse fim de mundo. Os seus pais levaram o seu celular, enquanto estava protegendo da chuva, foi atacada por uma manada de veados e fugiu desesperadamente. Foi então que viu a janela de Kamita aberta e entrou sem pensar duas vezes. Graças a isso, Kamita conseguiu ter um bom momento de distração. Ao ver que ela sentou, começa a ficar todo molhado e ela fica envergonhadinha com o que aconteceu. O garoto fica bem envergonhadinho por conta da mesma ter cheirado a sua roupa. Kamita acha isso bem estranho pelo fato da garota mais bonita do colégio ter pego o seu moletom. Além disso tudo, ela acabou de sair do seu quarto, podem achar que fizeram alguma coisa. A sua cabeça não entendeu ainda como tudo isso aconteceu. Ao menos espera que ela tenha algo para vestir por baixo do moletom. Logo em seguida alguns estudantes viram isso e acham que o mesmo é um pegador. No seu sonho, ele estava cagando enquanto ela aparecesse de forma repentina na sua frente. Não querendo que ela fique cheirando, ele acorda assustado, mas logo fica mais calmo por conta de ser apenas um sonho. Andando pelo local, entra na sala e nota que ela deve estar em outra classe. Na hora do almoço, ele conta tudo o que aconteceu para o seu amigo. Iku não esperava que ela iria participar desse cursinho. Nem quer imaginar o que os caras da escola vão pensar quando souberem. Kamita vê que ela não está na sua sala e nem na classe do garoto. De repente, aparece a garota no local. Kamita percebe que ela está com a sua roupa. Após comer ela achou maravilhoso, mas acabou encontrar uma de suas amigas que se apresenta como Yoshida Mako. Está na mesma classe. Essa classe foi criada apenas para as duas, por conta disso ninguém ouviu falar sobre ela. As duas foram taxas de alunas problemas separadas por outros depois do teste de ontem. A Mako ter ficado na sua sala foi uma salvação. Do contrário, teria que enfrentar sozinha aquele professor com espada de bambu. Iku pergunta para saber o motivo que o instrutor está vestido daquele jeito. É antiquado demais para os dias de hoje. Mako, acho que o homem faz ele parecer um homem forte. Iku acha que não é isso, ele parece totalmente deslocado. Mako acha que talvez ele seja um professor bem legal e gentil. Ikari gostaria de saber como ela sabe disso, mas é apenas intuição da garota. Mesmo assim, Ikari acha que ele é irritante. Mandou ela lavar o banheiro feminino como punição por tentar fugir. Mas ela quer que Kamita não a leve a mal, pergunta para saber se pode levar o moletom do garoto até o banheiro. Mako sempre achou que o moletom era grande demais para ela. Kamita está com uma cara que vai pegar todo mundo por conta da garota apenas ir lavar o banheiro com o seu moletom. Mas ele quer apenas que não suje com a cara mais animada do mundo. Iku não entendia o motivo dele estar tão feliz apenas por conta da garota ir lavar o banheiro e mais nada. Mas se caso sujar basta lavar na lavanderia automática que está no local. Assim que levar a sua roupa vai embora do local. A garota fica triste por conta da mesma ir embora e vai ficar sozinha. Pedindo para que estendesse a mão, notou que ele estava com sono, então deu algumas pílulas para que ele se mantivesse acordado. Graças a ela, agora tem certeza que vai conseguir ficar até o final. Mas quando o segundo semestre começar, essas conversas casuais com a Ikari podem acabar. Depois de um tempo, todos estão fazendo as suas atividades. No entanto, Ikari continua tentando fugir e acaba ficando de castigo de novo, conversando com a sua amiga. Se caso não tiver nada para fazer, não vai conseguir aguentar. Mas antes de ir se divertir um pouco, gostaria que ela ensinasse a lavar a roupa. Fazendo isso, pergunta para saber se ela nunca lavou a roupa antes. Ela nunca fez isso, por conta da sua mãe sempre lavar as roupas da mesma. Mas pode se virar com isto. Mako, algum dia sonhar e levar a roupa do seu namorado. Ikari não entendia o motivo dela querer fazer algo assim. Mako sempre achou que ela e Kamita fossem namorados.
respondendo que não, percebe que ela está querendo dizer alguma coisa. Não querendo falar, implora para que a garota faça isso. Ela explica que tem algumas pessoas a chamam de vagabunda, ou ficar andando com a roupa do Kamita que é o namorado da mesma. Mas ela não desmente que os dois são namorados e fala que Kamita é precoce e acabou sujando o moletom apenas por ter a visto. Kamita tem gostos bem estranhos. Ele diz que ama se sentir depravado. Ontem à noite a fez vestir a roupa e a pegou de forma selvagem. Ficando envergonhada pergunta para saber qual o nível de selvagem, apontando respondendo que é no nível da máquina de lavar louça. Mako fica bem feliz e nota que Kamita tem pegada. A cena muda para Kamita que está querendo comprar uma bebida. Mas acaba escutando algumas garotas falando da Kamita, por conta dela parecer uma menina que nunca viu o seu namorado. Além disso, todo mundo foi apenas para estudar, exceto ela que parece que está no cio. Acho que ela deve fazer isso porque são de uma escola feminina. Está se gabando por ser de uma escola normal. Deve ser uma tática para tirar a concentração delas nos estudos. Viu a garota de moletom sair do quarto do Kamita ontem à noite. Ela pisou com os pés molhados pelo corredor inteiro. Estava tentando mostrar para todos as coisas safgadas que ela fez no quarto. Irritada, escutou Kamita gritando pela janela. Elas não querem que fiquem trazendo namorados para o local. De repente, Kamita aparece no local falando que não disseram nada de safado. Perguntando para saber o motivo que ele está no local, nota que ele está vermelho. Kamita explica que acabou de sair do banho. Mas não foi isso que ele quis dizer. Ela foi perseguida por viados e foi arrastada à força para esse local. Mas notam que o que ele estava lendo não tem sentido nenhum. Aposta que estava fazendo algo safado na máquina automática. Seja como for, os dois não têm nada. Quando menos espera, surge Ikari no local. Perguntando o que ele está fazendo no local. Achou o garoto em uma boa hora e entregou para ele a roupa do mesmo. Agora ambos podem fazer safadezas. Kamita não entendia o motivo que ela está desse jeito, deve ter batido a cabeça ou alguma coisa do tipo. Promete que vai lavar direito da próxima vez. As garotas ficam ainda mais envergonhadas, foi como elas pensaram, ambos fazem brincadeira vestindo moletom. Toca, não pode deixar os pervertidos como eles entrarem no cursinho. Vai mostrar o espírito da escola feminina Sakuragawa. Kamita explica que os dois não fizeram nada. Ela apenas lavou o moletom para o garoto. As duas saem do local logo em seguida e Kamita pergunta para saber se aconteceu alguma coisa enquanto ela limpava o banheiro. Ikari acha que Kamita estava tentando fazer coisas safadas, mas o garoto explica que estava tentando resolver o mal-entendido dos dois. Mako pergunta para saber se ele não era um vagabundo. Ikari percebe que a mesma descobriu tudo. Kamita sabe que isso é errado. Quem inventou tudo isso não tem bom senso. Pegando o garoto pelo braço, quer conversar a sós com ele. Levando o mesmo para um local afastado, agradece por ter emprestado o moletom para o garoto. Kamita pergunta o motivo que os dois estão em um lugar como esse. Ela explica que acha melhor que as pessoas não tenham um mal-entendido. Vão espalhar que estão fazendo coisas sacanas. Kamita lembra que realmente estava falando que ambos fizeram coisas sapecas no quarto. Ficando brava, Kamita explica que realmente não fizeram nada. Kamita não imaginou que seria acusada de fazer parte de um casal que gosta de se exibir no curso de verão. Ikari acha que acabou exagerando brincando com o mal-entendido da Mako, então pede desculpas. Mas o garoto pede para que não faça isso, ficou apenas surpreso com tudo o que aconteceu. Seja como for, causou muitos problemas para Kamita durante essas férias. Kamita está surpreso que ela lavou a roupa pela primeira vez em toda a sua vida. Perguntando para saber se ela ajuda com alguma coisa em casa. Responde que não, apenas faz alguns lanches de noite. Mas na realidade, Kamita sabe que isso não é nada demais. Ficando irritada, quer que ele vá até o seu quarto de noite para provar que o seu lanche é o melhor que ele vai comer em toda a sua vida. Não tendo quase nenhum ingrediente vai dar um jeito. Saindo do local, Kamita vai chamar Iku também. Mas o garoto acha que parece que ela consegue se divertir em qualquer situação. A cena muda para todos eles juntos, onde mesmo com pouco ingrediente conseguiu cozinhar algo para que pudessem comer. O que ela acabou de fazer é omelete espanhol. Kamita nem minete de como conseguiu os ingredientes e talheres para comer. Mas ela teve sorte que a Mako ficou amiga da senhora do refeitório. Quando ela disse que queria preparar um lanche durante a noite, ela deu tudo isso para a garota. Ikari nota que todos amam a garota. Kamita percebe que é a primeira vez que come algo de uma garota e essa menina é Ikari. Ao provar, todos acham maravilhoso. Ela fica bem animada, por conta de ser a primeira vez que prepara isso para outras pessoas. Kamita sente que é a primeira vez que relaxa desde que começou o curso de verão. Mas para falar a verdade, Kamita vê ela com outros olhos agora.
Não imaginava que ela tinha essa grande habilidade. Logo em seguida ela fica toda boiolinha. Mako fica animada por conta da mesma ser uma garota para casar, já lavou as roupas do mesmo e agora fez comida para ele. Kamita acaba engasgando com isso. Então pergunta para Kamita se é melhor se casarem. Kamita acaba se engasgando um pouco mais por conta disso, tinha se acalmado. Iku nota que Kamita é sempre muito exagero nas reações. Ikari concorda, é por isso que acabou querendo mexer com Kamita. Ficando cada vez mais tarde, Kamita quer lavar os pratos. Ikari quer apenas que ele fique de olho para que ninguém apareça no local. Kamita pede desculpas por fazer a garota conseguir os ingredientes e até limpar tudo depois. Mas ela acha que não tem problema nenhum. Está acostumada a lavar a louça onde trabalha. Além disso, quer retribuir o Kamita da mesma forma de antes de sair do local. Kamita pergunta para saber se ela quer mesmo sair do local. Ela explica que é um pouco de teimosia, mas também está sem roupas. Kamita acha melhor que ela fique, por conta de ter aquela roupa que mostra o umbigo. Mesmo que não faça diferença, pergunta para saber se Kamita gosta de roupas que mostram o umbigo. Kanita responde que gosta principalmente se for os dela, além disso é bem bonito. Mas parece que está ganhando uma fama indevida neste curso de verão. Kamita quer que espere um pouco, fala que ela pode ficar com o moletom, mas quer evitar coisas perigosas. Os viados vão atacar de novo durante a noite se caso sair sozinha. Ikari explica que não vai mais causar problemas. Não é da sua conta. Responde que é sim. Kamita não vai conseguir estudar com essa preocupação toda que está sentindo. Não se sente bem sem fazer nada por ela. Ficando encarando um ao outro. Se caso quer fazer algo por ela, quer que coloque os pratos no lugar. Ela nota que o tempo está piorando. Ela acha que pode ficar mais um tempo estudando. Kamita entende e fica feliz que ela vai ficar no cursinho. Saindo do local, deseja uma boa noite para a garota. No dia seguinte, o garoto já está uma semana no cursinho. Já se acostumou com a vida neste hotel, mas se pergunta se Ikari também está gostando. De repente, ele acaba recebendo uma catucada nas costas e toma um susto repentino. Mas é apenas Ikari que fica o tempo todo brincando com a cara de Kamita. Mas ele pede para que pare com isso por conta da aula que já vai começar. Ela explica que vão ficar na mesma sala a partir de hoje, ficando surpreso. Mako sabe que bastou um pouco de esforço e já foram transferidas para essa classe. Se aproximando, o garoto conta com ele, ficando todo arrepiado. As pessoas da classe olham com uma cara de morte para os dois. Todos acham incrível, a garota de moletom e a do último lugar agora estão com gracinha na sala de aula. Os dois deveriam ficar sozinhos no quarto estudando que não iriam atrapalhar ninguém. Tirando a blusa para provocar as pessoas, os meninos ficam com uma cara que está sedenta por carne. Vendo a situação, Kamita coloca o livro pedindo que o ajude com certa coisa. E ela fica bem feliz com a atitude do mesmo. Andando pelo colégio, encontrou a garota sozinha aproveitando a natureza. Logo gostaria de saber se aquela classe é sempre assim. Kamita explica que quando chegou era ainda pior. Todo mundo acha que eles vão no local apenas para bagunçar. Kamita explica que todos vieram para o local para escutar muito e conseguir alcançar os seus objetivos. No fundo, Ikari sabe que a estranha é ela. Mesmo que ela esteja agindo como sempre, Kamita acha que acaba sendo provocativa demais para eles. Mas sabe que ela vai conseguir lidar com isso. Por isso, talvez seria bom não conversar muito na sala de aula para evitar confusão. Perguntando para saber se é isso mesmo que ele quer, não vai mais conversar com o mesmo. Logo em seguida, gostaria de saber o motivo que ele foi para o cursinho de verão. Não conseguindo responder, ela saiu logo em seguida por conta da aula estar prestes a começar. Ao anoitecer, Kamita fica pensando nas palavras da garota, sobre o motivo que ela foi até o cursinho. Kamita não vai dizer que foi ela que o fez ir para o cursinho. Ficando irritado, não consegue entender o motivo que ela não consegue bater na porta até hoje. Pensou que fosse um fantasma. Kamita vê que deve ser alguma gata fantasma. Escutando, Kamita disfarça que falou sozinho e não é nada demais. Entrando no quarto do garoto sem falar nada, ela está sem celular. Então não tem nada para fazer e precisa conversar com alguém, não vai conseguir se livrar do estresse do dia. Olhando para o corredor para ver se alguém viu, por sorte não tinha ninguém. Ao olhar para a mesa, nota que Kamita estava comendo lamen. Ela nota que isso é feito com peixe. Mas acabou e não tem outro para dar para a garota. Agora ela entende o motivo que o mesmo não faz sucesso com as meninas, por conta de nunca ter nada planejado. Kamita oferece para ela o caldinho que sobrou do miojo. Bebendo, Kamita ficou bem envergonhada e ofereceu apenas educação. Kamita não entende o que Ikari tem, entra no seu quarto com o seu moletom e bebe o caldo do lamen que deixou sobrar.
Então decide que vai voltar para os estudos para que possa tirar notas boas. Olhando fixamente para ele, fica o tempo todo envergonhado e fala que está desconcentrando. Kamita pergunta o motivo que ela não vai para o quarto da Mako, mas a porta estava aberta e estava tudo escuro lá dentro. Parecia que ela já estava dormindo. Kamita nota que ela é uma garota descuidada. Hikari acha que ela não gosta de ar-condicionado e prefere deixar a porta aberta. Então pergunta para saber se gostaria de ir para lá, para que possam pular em cima da garota enquanto ela está dormindo. Kamita fica bem envergonhado e não esperava algo assim. Mas ela nota que o mesmo fica vermelho com muita facilidade e acha isso nele uma gracinha. Kamita acha melhor que estudem por conta de estarem ficando para trás comparados aos outros alunos. Mas ela não liga para isso, por conta de não gostar de ficar se comparando com as outras pessoas. Na sua mente, vê que é isso que uma garota maluca diz todas as vezes que o assunto é amor. Kamita decide que vai estudar um pouco e garota também. Então deita na cama do mesmo. Kamita é um tarado por pés e fica o tempo todo olhando. Envergonhado por algo que todo mundo no corpo não entende o que está fazendo, deixando uma garota entrar no seu quarto desta forma. Está em um curso, de uma escola preparatória. Precisa se concentrar. Deixando a sua caneca cair sem querer, agacha para pegar. Mas percebe que Hikari está fazendo de tudo para provocá-lo. E fica sentindo a sua testosterona crescendo o tempo todo. Não entende o que pode fazer em uma situação como essa. Ela começa a gritar por conta de querer ter ido para a praia e ter os novos encontros que estava planejando esse tempo todo. Lá teria muita coisa divertida para fazer. Além disso, poderia ter altos caras dando em cima dela. Além de tudo, poderia estar usando um biquíni sexy. Kamita acha que deve ser uma bela vista ver ela só de biquíni. Perguntando para saber se gostaria de ver. Responde que sim. Então se aproxima do garoto logo em seguida. Kamita aposta que ela não deve ter trazido. Quando menos espera, ambos estão em frente à piscina do hotel. Como todos são dedicados, não tem ninguém na piscina nessa hora. Kamita explica que os alunos precisam estar nos quartos às 21 horas. Kamita acha que isso tudo não é necessário, poderia mostrar o biquíni enquanto estava no quarto, mas ela não queria levar picadas de mosquitos em lugares estranhos no quarto do Kamita. Perguntando para saber o que achou do seu biquíni. Kamita achou ele bem provocante. Nunca pensou que umbigos e marcas do moletom pudessem ser tão matadores dessa forma. Agradecendo. Ela queria esse tempo todo que uma garota elogiasse o biquíni que acabou de comprar. Teve sorte porque seus pais pensaram que isto era sua roupa de baixo e deixaram na sua bolsa. Então pergunta se vão entrar na piscina ou não. Vendo a garota dessa forma, não pode dizer não. Ao entrar na piscina, ela não sabia que os garotos estavam nessa piscina até poucos minutos atrás. Isso fez o seu coração disparar. Kamita explica que está no local. Sabendo disso, ela acha que a última vez que entrou no banho masculino foi no jardim de infância. De repente um dos professores aparece no local e Hikari fica debaixo da água para que possam tentar sair do local com vida. Kamita acha melhor sair do banho. Mas ele não entende o motivo que Kamita está com uma roupa feminina. Avançando para cima do professor, pergunta para saber se gostaria que lavasse as suas costas. Mas ele lembra que precisa voltar e continuar corrigindo as provas dos alunos. Hoje não suou muito, então pode vender o banho, então sair correndo do local o quanto antes por conta de Kamita ser bem estranho. A garota pergunta para saber como ele fez para espantar o homem. Não fazendo nada de especial, ela fica bem animada por conta do mesmo ser realmente um homem. Partindo para cima do mesmo não sei o que aconteceu, não precisava levar até o seu quarto, só ficou um pouco tonta por causa do banho quente. Kamita explica que é a primeira vez que isso acontece com ele, ninguém nunca havia desmaiado na sua frente antes. Ficou muito preocupado. Mas ela sabe que o mesmo não pode trocar as roupas de uma garota inocente. Kamita não fez isso, foi ela mesmo que se vestiu. Ela acha que o mesmo queria muito ver o seu quarto, por conta disso acompanhou a mesma. Acendendo a luz acabou vendo as roupas da mesma. Ficando bem envergonhada, ela acha melhor os dois sair para que possam tomar um ar fresco e refrescar a cabeça. Ela achou que acabou exagerando um pouco ao entrar na banheira. Ao se sentar, um veado aparece de forma bem repentina, e logo Kamita joga algo para que possa espantá-lo. Além disso, eles também gostam de lanches no meio da noite. Mesmo assim, ela acha que aprendeu diversas coisas interessantes no curso de verão. Kamita tem uma pergunta para fazer a ela. As mulheres sempre mentem, não sabendo sobre o que ele está fazendo. Explica que agrava mentiras sobre a viagem para novos encontros dizendo que era uma viagem em família. Ela responde que isso não é mentira. Podem se tornar uma família no futuro. Kamita quer saber se nada vence uma garota apaixonada.
Essa viagem de encontros era uma coisa complicada para ela. Kamita quer saber se ela gosta do Akari, já que ele é bem popular, perguntando para saber se ele está com ciúmes por conta disso, respondendo que não é isso. É apenas um segredo e não vai contar para ele. Kamita acha que o cara barbado é o namorado da garota, perguntando para saber quando ela viu a mesma trabalhando, por conta de alguém ter derrubado ela. Kamita responde que não fez nada disso. Ela está bem estressada porque alguém a dedurou para o comitê disciplinar e a escola ligou para os seus pais. Por conta disso foi obrigada a ir para o cursinho de verão. Mas a garota sabe que não adianta ficar suspeitando dele agora. Além disso, a culpada foi por trabalhar sem dizer nada a ninguém. Só viu o garoto conversando com o cozinheiro, nada mais. A pessoa que Kamita viu é o dono do estabelecimento, além disso ele é casado. Então acha melhor irem para dentro por conta de estar esfriando. No dia seguinte, todos voltam para casa e Kamita nota que aconteceram diversas coisas no local. Desde aquela noite, Ikari parou de dar atenção a Kamita. Na sua mente vem apenas que ela está suspeitando dele mesmo sem ter feito nada. Ao olhar para o lado, Kamita percebe que a mesma garota de antes apareceu no local. Kamita acha que Mako é o fantasma, mas na realidade ela ficou um pouco mais, por conta de ter repetido nos testes, então precisa ficar um pouco mais. Não vendo nada justo nisso tudo, começa a zoar a aparência do homem que pede desculpas. Esse ano tem diversos estudantes esquisitos, por conta de terem sido atacados na noite passada e foi algo aterrorizante. Ao anoitecer foi até o homem para se desculpar do acontecido, mas precisa conversar com ele que não é mostrado para nós. Ao chegar em casa, se desculpa para sua amiga por conta de não ter ido para a praia já que havia prometido. Foi trancada num hotel no meio das montanhas para um curso de verão. Foi obrigada a conviver com pessoas de outras pessoas. A sua amiga gostaria de saber se tinha algum rapaz bonito e todos devem ter dado em cima dela. Todos os que tinham só pensavam em estudar, o clima era terrível. A amiga da garota sabe que ela deve ter se interessado por uma pessoa. Ficando brava, responde que não. Percebendo que não tinha nada, acha melhor que ela tivesse ido para a praia com ela. Mas seja como for, uma hora vai recompensar a garota pela falha que teve. No dia seguinte, indo para o colégio, ela está bem preocupada porque o garoto não saiu de casa desde que voltou do curso. É um desperdício fazer isso nas férias de verão. Poderia ter ido até a cidade para paqueras uma ou duas garotas. Se caso quiser pode ajudar o mesmo com isso. Ao olhar para o lado, percebe que Kari está bem desatenta e logo à frente está Araki abraçado junto de uma garota. Percebe que Kari está bem triste com isso. Na mente de Kamita, vem apenas que ela está achando que o mesmo a dedurou. A cena muda para Kamita no colégio, onde ele está bem incomodado com o que aconteceu. Mal começou o segundo semestre e se sente bem confuso. A garota está o ignorando, deve ser por isso. De repente, aparece Ku no local, perguntando se aconteceu alguma coisa com ele. Conversou com uma pessoa que não via há tempos. Vendo que ele se divertiu bastante. Nota que é raro ver o Iku tão bem-humorado. Perguntando para saber se tem alguma garota que Kamita gosta. Ficando envergonhado responde que não. Iku espera que também encontre uma garota. Kamita não sabe o que aconteceu com seu amigo e ele nunca foi assim, deve ter sido picado por alguma cobra. A cena muda para Ikari, onde a amiga da mesma está bem feliz, por conta de ter conseguido ficar sozinha com Akari. Perguntando para saber o que aconteceu se deu bastante atenção para a garota. Mesmo assim, ainda não tem nenhuma declaração. De repente, Kamita aparece no local e Ikari sai de cima da mesa do garoto. Kamita percebe que a sua imaginação está indo acima do limite. Onde sonhou por um breve momento que ela era sua namorada. Ao puxar a sua cadeira, nota que tem uma carta na sua cadeira. De repente, Ikari aparece nas costas da mesma, onde ela trouxe a roupa do mesmo e logo saiu do local. Quando iria conversar com ela, pede para que evite dizer que estava no colégio de verão com ela. Não quer que Yuki saiba que estava com Kamita ele. Kamita apertando o saco de roupa. Perguntando para saber se contar que estava com o mesmo, Akari vai ficar mais íntima da amiga da mesma. Responde que não é isso. Kamita não entende o motivo que não devolveu quando estavam na sala de aula. Desde que se separaram na piscina do hotel, Kamita ficou bem estranha. Envergonhada, responde que tem as suas próprias razões para isso. Kamita não entende que razão é essa. Ela explica que quando conversou com Yuki sobre o cursinho, então apenas disse que havia muitos viados. Kamita gostaria de saber o motivo que ela não falou a verdade como sempre faz. Ficando envergonhada, quero apenas que ninguém saiba. E se caso não tiver problemas com isso, não vai devolver a roupa da mesma.
Kamita decide que só vai pegar de volta quando ela explicar o que está acontecendo. De repente aparece uma menina querendo conversar com os dois, mas acaba sendo recebida por um grito e fica bem assustada. Kamita percebe que ela é amiga da Touno, sua irmã. Ela se apresenta como presidente do conselho do primeiro ano, Kamisaki Makoto. Ultimamente há muitos atos indecentes na escola, então está vigiando. Hikari pergunta para saber se está pensando que os dois são um casal. Mas isso dá para falar que eles realmente são, por conta de ficar atrás do colégio é coisa que casais fazem. Ela explica que há muitas pessoas que estão subindo nos níveis adultos, por isso o comitê disciplinar está muito ocupado. Hikari nota que ela está um pouco assustada. Ela explica que viu um casal se pegando e saiu correndo para trás do colégio. Ao chegar no local, percebe que o Akari que está com Yuki. O garoto explica que estava dando cenoura para os coelhos. Algo mais selvagem, Akari nota que já fez o que tinha que fazer e sair de mansinho. Fala que o mesmo está com 2 serpentes e precisa dar um jeito nisso tudo, perguntando para saber se os dois são amigos. Quando Hikari iria responder que sim, ela interrompe o mesmo e pergunta para saber o que a Hikari gostaria de falar com ela. A garota gostaria de dizer o motivo que disse ao comitê disciplinar que estava trabalhando, vendo que ela percebeu. Yuki não teve culpa nisso tudo. Hikari que tem culpa por trabalhar escondido. Mas, ao menos, gostaria que ela dissesse o motivo que contou para o comitê. Yuki estava um pouco incomodada por achar que Akari estava interessado nela. Ela quer saber quando descobriu que estava trabalhando. Para ela foi muito fácil, pelo fato dela estar trabalhando bem na frente da loja que foi no fim de semana. A garota lembra que não havia essa loja quando começou a trabalhar na padaria. Yuki sempre soube que os pais da garota eram muito rigorosos. Hikari agora sabe de tudo o que aconteceu, acabou sendo acusado por ela não querer que a mesma fosse até a viagem com elas. A garota explica que sempre foi muito difícil não rir quando ela disse que Hikari tinha sido mandada a uma viagem de estudos. Hikari não liga para isso, se caso ela quisesse teria ajudado a mesma com o namorado. Mesmo vendo que a sua amiga fez errado, não tem rancor nenhum e agradece por ela ter dito a verdade. Ao se aproximar, pergunta o motivo que Hikari está fazendo no local. A garota explica que a princípio estava encarando ele, por isso queria que ele dissesse a verdade. Todo mundo vai apoiar a garota com o namoro, mesmo que ela tenha sido muito errada. Ao chegar na padaria, comendo, acha maravilhoso e nota que ela realmente cozinha muito bem. Mesmo assim, ela está muito contente por conseguir pedir desculpas ao garoto, porque quanto mais o tempo passava mais era difícil falar. Hikari pergunta para saber desde quando começou a suspeitar da Yuki. Ela explica que foi por causa do celular. Não tinha nenhuma chamada da Yuki. É estranho, depois de ter cancelado no mesmo dia. Ela sabe que a Yuki é boa em intuir coisas. Se deu conta de que falavam muito, ela percebeu imediatamente que ela e Hikari estavam juntos na viagem de estudos. Hikari agora entende como ela descobriu a responsável por ter feito isso. Mesmo que se caso tivesse falado alguma coisa, Hikari não teria se importado. Ao lembrar do fã-clube da mesma, agora tem certeza que foi melhor ninguém ter dito nada mesmo. Hikari acha que ela poderia ter dito antes desde o começo. Mas ela não tinha nenhuma prova até que se falaram na casa dos coelhos. Não gostaria de dizer nem morta, que suspeitava de Yuki. Hikari está feliz por conta dela não querer se intrometer nisso tudo, ficando corada e não sabendo onde enfiar a cara. Vendo a sua amiga se tornando adultos a deixa com um pé atrás de inveja. Falando que é brincadeira, entregada a roupa do garoto, Hikari pega na mão da mesma e pede para que vão ao mar. Ambos também podem se tornar adultos. Ela está feliz por conta de fazer um bom tempo que não sente o aroma do mar. Vendo um cachorro brincando, com eles gostaria de ter um, mas os seus pais não permitem. Hikari pegou a bolinha que arremessou no veado e trouxe com ele. Pegando a bolinha da mão do mesmo, lança, mas acaba fazendo uma curva e caindo ao mar. Hikari sem pensar 2 vezes sair correndo para pegar, mas ela acha que não era necessário fazer tudo isso. De repente, ele acaba tropeçando, ficando preocupada porque ela tem sentimentos pelo garoto. E ela acaba derrubando o mesmo e dando um beijo na sua boca enquanto a água passa entre eles. Ao anoitecer, Hikari decide revelar os seus verdadeiros sentimentos para ela. Criando coragem para pedir a garota em namoro, de repente ela sai do local, e fala que foi a primeira vez que ficou longe de casa. Percebeu como era bom ter paz, porque não tinha ficado preocupada do trabalho de cozinhar ou limpar. Além disso, Hikari comeu a comida que ela fez. Até hoje ela nunca tinha tido confiança em algo especial. Mas quando ele comeu a comida que a mesma fez, se sentiu muito feliz. Então quer estudar para fazer uma boa cozinha. Quer ter uma profissão para ser uma mulher independente, então pediu ao seu chefe para recomendar em uma loja onde possa viver e trabalhar. Mas essa loja está bem longe.
e acha que não pode mais ver o garoto depois que se formar. Hikari sabe que é muito longe, mas ainda tem mais um ano até a formatura. Ela não gosta de coisas pela metade. Então, quis ser como estavam tão longe. Hikari entende a situação, e sabe que ela pode fazer amigos em qualquer lugar do mundo. Mas, pelo menos, Hikari poderia estudar cozinha com ela, por enquanto. Olhando para trás percebe que ele ficou bem chocado. E com lágrimas nos olhos Hikari se vira. Mesmo que se caso tivesse sido mais maduro e mais confiante. Mesmo no treinamento como uma novata como ela, Hikari deu uma razão para a mesma, por isso não quer que a tente parar. Hikari jamais vai fazer isso, por conta de serem amigos. Hikari sempre soube que ele entenderia. Kamita lembra que quando pensou que tinha se acertado com ela, vão se afastar de novo. O amor deve ter sido um impulso. Não entende as mulheres que são realistas. De repente, ela puxa o mesmo e dá um beijo na sua bochecha. E agradece, além disso vai se esforçar bastante. Kamita conta o que aconteceu, Hikari e ele trocaram e-mail, mesmo assim ela nunca escreveu para ele nem sequer uma palavra. Quando achou que ambos teriam se aproximado, não foi isso que realmente aconteceu. E depois de um tempo finalmente descobriu o que quer fazer. Kamita decidiu trabalhar fazendo comida assim como Hikari. Mas o homem não vai poder ficar muito tempo no restaurante por conta do seu filho que vai nascer. Kamita parabeniza o homem, mas não pode cuidar da cozinha. Mas ele não quer que faça isso sozinha. Chamou uma garota que estava fazendo intercâmbio na Espanha. Saindo do local, Hikari aparece e ambos se encaram por um curto período de tempo. Agora nos é mostrado a segunda garota da rota, onde tem várias garotas apenas para um cara. Kamita e eles estão falando sobre pegar veados, um jogo que tem animais, e alguns itens são bem raros no jogo. Kamita conseguiu ganhar um item raro do veado. De repente, aparece uma garota chamada Miyamai, perguntando para saber o que eles estão falando sobre veado. Então pergunta para saber se é eles que estão criando veados na escola. Este Gama Veados é um jogo de simulação de criação para todas as idades. Ela sabe disso. Pergunta para saber se tem algum item que queria. Kamita quer saber se ela quer o casco puro de veado. Respondendo que sim, ela também joga e se chama Miyama Toru da classe 3. Perguntas para saber se quer trocar alguns itens com ela. Ao ver a conta da garota, pergunta para saber se ela é a deusa dos veados. Ela explica que está jogando desde o lançamento. Kamita explica que eles também estão jogando muito desde que o jogo foi lançado oficialmente. Quer saber como faz para ficar tão grande no jogo. Ela pede para que antes de enviar um dos itens, quer que deixe ver o status do seu veado. Kamita usa o modo noturno por conta de ser mais fácil de encontrar os veados. De repente aparecem algumas garotas querendo que ela volte logo para a sala de aula. Tono fica estressada com o mesmo por conta de jogar esse jogo o tempo todo em casa, mas ainda fica jogando na escola. Miyamai percebe que ele é o Kamita que todo mundo anda falando, o garoto que vive jogando. Além disso, é um prazer conhecê-lo. Kamita nota que essa garota é muito bonita, de repente o chama pelo seu primeiro nome e é melhor ainda. Tono chama a garota por conta de precisar tirar as medidas da mesma na sala do clube. No entanto, Miyamai não falou se vai ser ou não modelo. Então pede desculpas a todos ele, porque pediu a troca e já tem que ir. Kamita entende, pode ser da próxima vez que se encontrarem. Saindo do local arrastada, promete que vai dar algo em troca por conta do presente que recebeu do garoto. Após isso, Kamita fica bem envergonhadinho por conta da mesma ser uma menina muito bonita. Enquanto estava jogando em casa, Kamita acabou falecendo no jogo. E fica se perguntando para saber se seria fácil para o veado da Miyamai vencer essa fase que está com muita dificuldade. Ela é uma pessoa bem tranquila, se caso fosse a sua irmã, aposta que não teria que brigar para entrar no banheiro de manhã cedo. Então decide que vai criar um veado bem forte. Com isso vai chegar no mesmo nível dela como jogador. Ao chegar no colégio no dia seguinte, os jogadores não imaginavam que Miyamai era essa garota exemplar que todo mundo comenta, era uma gamer viciada. Iku quer saber se foi uma boa ideia dar aquele item raro para ela. Kamita responde que foi sim. Em troca podem ter ela no grupo e conseguir várias informações. Além disso, não podem deixar ela ir embora depois de mostrar aquele veado. Kamita quer mostrar que é gamer também. Ao chegar no lugar onde eles vivem jogando, encontra a garota dormindo. Acordando a mesma, trouxe um item para que pudesse ajudar o grupo de Kamita. Pergunta se podem continuar da onde pararam. Sem se disfarçar muito, Kamita acaba aceitando. Então todos eles acabam indo para um karaokê. Iku não entende o motivo que acabaram nesse lugar. Kamita lembra que quando mencionou que gostaria de fazer a troca em outro lugar, Akari sugeriu este, dizendo que vai começar.
Iku, lembra que vieram para fazer as trocas e não para ficar cantando. Kamita, não vê problema nisso tudo, por conta de estar em um karaokê é bom se divertir. Iku, não sabe o que podem fazer, só conhecem musicais de animes e trilhas sonoras de jogos online. De repente, ela coloca a música do Máscara de Gafanhoto para todos escutarem. Ela faz os movimentos exatos que aparecem no filme. Miyama que terminou de cantar a sua música e todo mundo ficou em estado de choque. Akari viu que foram humilhados e achou melhor começar a troca de itens. Mas antes disso precisa respirar e passa encostando as suas belas melancias na cara dos rapazes que ficam todos envergonhados com essas belas mexericas redondas. Kamita fica o tempo todo vermelho e não sabe onde enfiar a cara, por conta de parecer o protagonista do filme O Último Virgem. Vendo que ele está comendo esse pudim, acha muito bom e pergunta para saber se também pode comer. Todo mundo olha para a cara dela, e Kamita fala que se caso comer pode parecer ser um beijo indireto. Mesmo assim, ainda tem outro que ninguém tocou e ela pode comer. Experimentando, ela não vê graça nenhuma, apenas ela canta. Não vinha nesse local há muito tempo e gostaria que todos se divertissem. Mesmo assim, todo mundo gostou bastante, por conta de ser músicas de anime que todo mundo curte. Ao mostrar para todos eles o que fez, explica que tem um item exclusivo que ajuda nas batalhas noturnas. Kamita nota que isso é perfeito para as habilidades de seu veado. Eles sabem que o binóculo de visão noturna é uma grande vantagem contra outros jogadores. Ela explica que os jogos que gosta tendem a ser multiplayers. Kamita explica que também gostam de jogos multiplayers. Ela acha que os jogos que costumavam jogar eram um pouco estranhos. Akari acha melhor jogar juntos os coelhos militares que vai ser lançado? Iku lembra aquele jogo de uma série que tem vários fãs fiéis. Pergunta para saber se ela quer jogar com eles, falando que já reservou o seu para jogar. No dia seguinte, todos vão comprar o jogo. É divertido começar todos juntos jogando o mesmo game. Mas foi difícil aguentar e não jogar desde ontem, vendo que tem um urso pelado. Até no jogo Kamita não passa de um malvadinho. Kamita soube que em troca disso, os parâmetros são altos. E a contagem da raça dos ursos. Mesmo todos tendo morrido, eles gostaram muito do jogo e vão continuar jogando. Ela está se divertindo bastante com os meninos, não esperava que iria conseguir encontrar pessoas para jogar com ela o jogo da coelha. Mais tarde todos juntos acabaram matando o boss e o único que ganhou novamente uma recompensa boa foi o Kamita. Mas ele nota que a melhor pessoa que pode usar esse golpe é a Miyama. Kamita lembra que hoje lança um novo jogo da coelha e todo mundo animado para ir no fliperama e agora vai sem pensar duas vezes com os seus novos amigos. Ao olhar para frente, nota que ela está querendo jogar um jogo na máquina. No entanto, tem uma dupla de meninos que desafia os dois e Miyama sozinha consegue derrotar os dois com extrema facilidade como se fossem dois saquinhos de cocô. Ao sair do local, prometem que da próxima vez vão derrotá-los. Kamita pede que da próxima vez vai com mais calma, por conta de ter chutado o corpo dos dois depois de morto. Envergonhada, pergunta para saber se ele pode ser o seu parceiro de jogo. Em troca nunca mais vai chutar ninguém depois de morto. Ela explica que jogaram o jogo depois de muito tempo, e sentiu uma bela nostalgia e chamou Kamita para ser o seu parceiro. Ao chegar em casa ela fica o tempo todo lembrando dos acontecimentos de hoje e fica muito feliz, mas chega um homem perguntando para saber se ela vai ficar o tempo todo no banho, enquanto tira a camiseta. Logo em seguida, ela decide ir para o cursinho por conta de precisar estudar. Voltando para casa, encontra ela conversando com Iku e não entende o motivo que os dois estão juntos. Ao chegar em casa, chama pela sua irmã, perguntando para saber o que as pessoas acham de Kun. Ela responde que as garotas gostam de pessoas como ele. Perguntando para saber o que as meninas acham dele, sai correndo do local. No dia seguinte, quando iria jogar com Miyama, um garoto entra na sua frente e pergunta para saber se pode jogar com ele. Não vendo problema nenhum, decide ceder a sua vez. Mas fica um pouco incomodado por não conseguir jogar com ela. De repente, aparece aquele mesmo garotinho junto de Kari, onde acaba falando diversas coisas para a garota que não foi mostrado. De repente, aparece Kamita para tentar entender o que está acontecendo, mas ela sabe que o mesmo na sala de aula fica o tempo todo quietinho e no fliperama quer ser o garanhão. E Kari foi até o local apenas para vingar seu irmão. Enquanto estavam batalhando, aquela mesma garota acabou sendo pego pela líder do conselho estudantil. Por conta de ter ido para o fliperama para tirar algumas fotos ousados. Vendo que não tem muito o que fazer, Iku avisa o garoto para que possam fugir por conta de ter uma brecha. Saindo correndo, Ikari pede para que não a vença e saia correndo. Mas acaba líder e sai correndo pelo outro lado. Ao sair do local, se encontra com Ikari, que se caso ela não tivesse derrubado Takeshi teria vencido.
Ela explica para o mesmo que esse garoto é filho do dono do restaurante que trabalha. Saindo do local pede para que Kamita não conte para ninguém trabalha. Além disso, se caso continuar andando com Miyamai, vai ter uma experiência terrível. Saindo do local para ir para casa, Kamita chama por ela, pergunta para saber se ela quer ir para algum lugar que possam descansar um pouco. Ao chegar em uma cafeteria, Kamita fica curiosa para saber o que ela e a Hikari têm uma contra a outra. Agora explica que estiveram na mesma escola no ensino fundamental. Jogaram juntas no fliperama. Kamita percebe que elas eram amigas. Logo em seguida, ela acaba recebendo uma mensagem para alimentar o seu veado. Kamita pede desculpas por não ser a sua culpa. Mas ela responde que é sim. Graças a ele está se divertindo mais do que naqueles tempos. Ela recebeu a notificação e pergunta para saber se Kamita quer cruzar com ela. Ficando envergonhado por conta de ter algumas opções sequer com potência e etc., acabam fazendo, e Kamita não sabia que seria tão cansativo. Após terminar algo que bebeu, ela pergunta para saber se pode ficar com a cereja. Ela gosta de comer a comida dos outros por conta de parecer que é mais saborosa. Decidindo aceitar, quer que ela prometa que não vai pedir isso para mais ninguém. Aceitando, ela acha maravilhoso. No dia seguinte, os amigos de Kamita foram obrigados a limpar o criador de coelhos graças a terem ficado no fliperama. Além disso, a garota que tentaram salvar faz parte do comitê. Foi difícil inventar uma história na hora. No final, falaram que enganaram a menina do primeiro ano para obrigá-la a tirar aquelas fotos estranhas. Kamita não entende desde quando o comitê ficou tão rígido com tudo o que fazem. Hikari explica que há 10 anos atrás, encontraram um casal fazendo coisas na sala de bombas e por isso ficaram mais rígidos com tudo. A líder do comitê também percebeu quando Kamita fugiu. Ela vai ficar de olho no fliperama a partir de agora. É melhor ficar longe do local por um tempo. Os garotos perguntam para saber se a Miyamai foi até o colégio, não sabendo se ela foi. Kamita pergunta para saber se foi porque cruzaram. Entrando em estado de choque, disfarça e fala que se cruzaram com Hikari no fliperama. Além do mais, a garota falou que caso continue junto de Miyamai, vai ter coisas piores do que uma briga. Eles sabem que desde quando a garota começou a jogar com eles tudo mudou. Até nos jogos quem lidera agora é ela. Mesmo sendo tudo mais fácil agora, Hikari sente saudade de quando tinha apenas 3. Kamita pergunta para saber o que acham da garota. Kamita viu Iku e ela entrando no cursinho em frente da estação, perguntando para saber o que há de errado nisso tudo. Também viu ela e Hikari em um encontro na frente da estação. Hikari pede para que fique calmo, queria apenas o pingente note que ela deu para o mesmo e a garota o ajudou a encontrar. Não rolou nada entre os dois. Iku explica que fez a sua jogadora nos jogos de coelho baseados no seu primeiro amor. Acabou vendo a garota em frente ao cursinho junto da Hikari. Depois disso, falou sobre a situação e decidiu entrar no cursinho. Kamita vê que é apenas isso. Mas os garotos gostariam de saber o que ele tem com a garota. Kamita fala que admira a garota como uma gamer. Mas todo mundo sabe que isso é mentira e está de olho nela desde o primeiro dia que trocaram os itens. Se não fosse isso, jamais teria dado um item raro para a garota. Então pedem para que Kamita fale para ela que não vão conseguir ir para o fliperama, por conta de precisar cuidar dos coelhos, e Kamita vai contar para ela. A cena muda para Kamita, onde ele quer conversar com Hikari sobre o que aconteceu ontem. Sendo chamada pelas suas amigas, fala que já vai, mas antes precisa conversar com Kamita. Ao levar o garoto, começa a puxar a sua orelha por conta de ter pedido para que mantivesse o seu trabalho em segredo e mesmo assim Kamita não cumpriu. Kamita jamais iria fazer algo assim, perguntando para saber o que ele quer. O mesmo quer conversar sobre Miyamai. Miyamai não foi ao colégio, perguntando para saber se acha que tem alguma coisa a ver com isso. Kamita responde que não é isso, mas gostaria de saber o que ela disse no final. Ela responde que ficar bisbilhotando o passado dos outros é algo que ela não aprova. Mas depois do que ela disse não tem moral nenhuma para não falar sobre. Sentando na cadeira da garota, não sabe se deve ou não contar para ele sobre o passado. Saindo da cadeira da garota, explica que ela e a Miyamai fizeram parte de um grupo tranquilo de garotas gamers no ensino fundamental. E havia garotos que estavam de olho em grupos como o deles. Miyamai era muito popular. Ela interagia com garotos e garotas da mesma forma, e os garotos entendiam isso do jeito errado. Se aproximavam para mostrar o que tinham de bom, mas não conseguiam vencê-la nos jogos, esportes ou nos estudos. O orgulho grafio dos garotinhos era esmagado sem dó. Ela não é uma princesa e sim uma rainha invencível. Isso não tinha graça para as outras garotas. Em uma hora os garotos davam em cima da Miyamai, mas logo fugiram com o rabo entre as pernas. Tentou avisá-la disso, mas ela não quis entender. No terceiro ano do ensino médio, ela já estava isolada de tudo e de todos. É por isso que ficou preocupada ao vê-la jogando com Kamita. Pergunta para saber se também esmagou o orgulho do garoto. Kamita não sabe se foi humilhada ou não, mesmo que se sinta inferior, acha que seu orgulho sempre foi bem pequeno. Então, jamais vai deixar a garota.
A cena muda para ela dormindo o dia todo. Kamita liga para ela. A garota pergunta se gostaria de jogar fliperama com ela. Kamita explica que depois de ontem a líder do comitê disciplinar vai ficar de olho no fliperama. Não vai conseguir jogar com a garota. Ao chegar na casa da garota, é recebido pelo irmão da mesma Soru, pedindo para que espere. Kamita consegue ver algumas coisas e fica bem envergonhado. Mas ele senta para explicar que desde que era pequena ela nunca foi de ter muitos amigos aí quando ganhou um videogame. Ela nunca tentou fazer amizades. Isso deixou Soru bem preocupado com a sua irmã. Foi por isso que é muito grata a Touno que conseguiu uma amizade normal. Decidindo mostrar algo para o garoto sobre quando ela criança que conseguiu vencer um concurso para acertar 40 questões. Ela aparece de forma repentina e desliga. Então ambos entram no quarto. Kamita fala que não vão mais conseguir ir ao clube, por conta do comitê disciplinar ter ficado furiosa com isso. Mas Kamita quer que não se preocupe, vai continuar jogando, como sempre. Miyama sente que acabou roubando Kamita dos garotos e decide que vai ir sozinha no fliperama. Entrando no banheiro, pergunta para o garoto se acha que não tem ninguém para jogar com ela. Ligando para Ikari, quer jogar com a mesma. Mas ela tem um compromisso e não pode ir, mas no momento ela tem um parceiro muito melhor do que ela que é Kamita. Decidindo levar a garota para um local secreto eles se divertem bastante, mas ela acaba machucando o dedo. Pegando um band-aid para colocar no dedo, depois de um tempo jogando, ela decide que vai se afastar um pouco e curtir um pouco mais a vida. Kamita fica feliz com isso e sempre quando quiser se divertir vai esperar por ela debaixo das escadas. Depois de uns dias, Kamita ficou sozinha por conta dos seus amigos não entrarem mais no dia e não está falando muito com Emi Yamai. Quando menos espera aparece a garota no local, convidando mesmo para um local que vende mangás. Bem envergonhada não sabe onde enfiar a cara, mas Kamita não gosta muito de multidão. Mas ela quer que o mesmo vá ajudá-la com os seus bichinhos de polícia. A convidando para sair, ela só vai se o mesmo for com ela vender os seus pelúcias. Aceitando, de repente aparece uma amiga da mesma, que quando a chamou para ir não quis, agora com Kamita ela quer ir tampando a boca da garota, vai esperar o mesmo no dia para irem juntos. Ao chegar no local, encontra diversas pessoas, mas ao ver Mimaya e com uma roupa de coelhinha 6 fica apaixonado. Depois de um tempo ela começou a chamar muita atenção de fotógrafos, ficando incomodada, aparece a sua amiga com uma roupa mais ousada para salvá-la e por sorte Kamita conseguiu tirar Miyamai do local. Vendo que não consegue tirar a roupa, pede ajuda para o garoto, mas o zíper está em um local inapropriado para menores de 18 anos. Depois de um longo dia, decidem sair para comer. Ao sair do estabelecimento ela fica brava e vai para casa. Kamita não elogiou a garota, a seguindo pede para que tenham um encontro, por conta de hoje ser a sua última chance já que ela vai focar nos estudos a partir de agora. Ao se declarar para a garota, ela fala que não consegue ver a relação dos dois mudar por completo de forma tão repentina. Mas logo dá um beijo no pescoço do garoto, ficando envergonhada. Gostaria que ele sempre corresse atrás dele não importa o que aconteça. Kamita responde que sempre vai atrás dela. Então parte para cima e lasca um beijo na mesma e ambos voltam de mãos dadas para casa. No dia seguinte, contando para os seus amigos que agora são namorados, mas não andam se encontrando tanto por conta das provas. De repente ela aparece falando que teve um bebê. Vendo que ele é bem pra frente, Miyame fala que é apenas no jogo. 10 anos se passou e os dois tiveram uma filha e assim termina mais uma rota do anime. Para ter a parte 2, comenta bastante aí embaixo e não esqueça de deixar o like. Começa a próxima rota, onde aparece o protagonista de Amagami SS triste na praça por conta de ter sido rejeitado novamente. A cena volta para Kamita, o nosso protagonista oficial dessa obra, onde diversas meninas estão falando que estão querendo ir em uma piscina de junistas. Kamita escutando o que elas estão falando, sabe que as suas férias foram uma porcaria comparado com as férias das garotas. De repente, Kyoko aparece na sala de aula querendo conversar com Kamita. Ela entrega para o garoto a nova edição de mangá que não saía havia muitos anos. Ikari nota que Kamita gosta de mangás de garotas. Elas observam que Kyoko parece uma menina do fundamental, por conta de ter um corpo como se fosse de uma garota de 13 anos de idade. Kamita fala que é verdade. Ao sair da sala de aula, pede desculpas. Mas ela não liga para isso por conta de realmente parecer que ela tem o corpo de uma menina nova. Ao ler o mangá, Kamita percebe que se as pessoas vissem o mesmo lendo esse mangá, todo mundo iria achar que ele é um tarado. Porque ele se transformou em um mangá que vale tudo, com erotismo e muito sangue. De repente aparece a irmã da garota junto com o líder do clube de esportes, pedindo para que não diga para ninguém que viu mesmo no terraço junto da Touno.
Kamita responde que não vai dizer isso para ninguém, mas ele deve ter ido se declarar e acabou sendo rejeitado pela garota. Kyoko acabou vendo a parte de baixo da garota e viu que a roupa que ela usa é muito bonita, e decide que vai comprar uma dessa para ela também. Kamita pede para que fale sobre isso para as suas amigas. Saindo do local para voltar para a sala de aula, Kyoko pede para que ele espere um pouco. Gostaria de saber se ele vai fazer alguma coisa depois das aulas, por conta de ser um vagabundo que não faz nada da vida. Vendo que não tem muito o que fazer, decide aceitar ir com a garota por conta de não ter outra opção. Ao chegar no local, Kamita acha que o local que estão indo não é bom para os dois. Mas ela não liga para isso, por conta do garoto não parecer um homem de verdade. Ficando irritado, fala que parece sim um homem e vai mostrar isso para a garota. Ao entrar no estabelecimento, comeu bastante e pergunta para saber se isso não foi másculo. Ela acha que talvez pode ser sim, para parecer um pouco mais másculo, precisa arrumar uma namorada. Lembra que Kamita havia dito que no ensino médio ia arranjar uma namorada igual a garota mágica Papri. Mas isso é coisa de quando ele estava no ensino médio, hoje em dia não liga mais para essas ilusões. Kyoko agora entende tudo, acha que ele deve estar pensando em se declarar para Ikari, mas ele jamais vai fazer isso e quer que ela fique falando essas coisas na escola. Se alguém como Kamita se declarar para a garota mais popular da escola, sente que vai ser zoado para sempre por isso. Kyoko acha que seria bom se caso criassem um fã-clube para a garota. Kamita não tem mais 15 anos para fazer isso, é por conta dessas atitudes que a chamam de criança. Mesmo assim, Kamita sabe que não é popular com as meninas. Kyoko lembra que viu o garoto rodeado de meninas quando estava vendo os resultados das provas. Além disso, nunca imaginou que iria ficar jogando com uma garota bonita do terceiro ano. Perguntando para saber um pouco sobre ela, se ela conseguir fazer algumas amizades, ela responde que sim, por conta de já não ser mais criança. Mesmo assim, prefere conversar com Kamita. A cena muda para Kyoko, que ela lembra das palavras de Kamita a chamando de criança, se olhando para o espelho e vendo a sua coleção de mangás, decide que vai dar um jeito. No dia seguinte, ela vai levar os seus mangás favoritos para um centro comunitário. De repente, aparece Rin no local, perguntando para saber se pode ver algumas. Mas ao ver, nota que é um mangá que não se pode ter em casa. Começando a chorar, de repente aparecem as mesmas garotas de Amagami SS fazendo algumas mágicas e Rin sorrindo novamente. Vendo que ela está triste, pergunta para saber no que está pensando. Explica para ela que seu amigo a chamou de criança e amadureceu muito mais do que ela, desde que chegaram no ensino médio. Então ela pede para que visite o clube de economia doméstica. Kyoko decide que vai pensar a respeito. Kamita pergunta para saber o motivo que ela quer ir para o clube de economia, mas ela não vai entrar ainda, só quer ver como funciona. Ao entrar no clube, nota que tem diversas fantasias e não pode deixar a garota no local sozinha. Mas ela quer que deixe e espere do lado de fora. Ao trancar a porta vai fazer diversas coisas. Mas na realidade apenas colocou uma yukata na garota e Kamita achou ela bem bonita. Kamita percebe que elas são bem perfeccionistas. Elas explicam que tem uma abordagem prática, não preparam apenas bolinhos, também apreciam a lua. Mas o clube de economia não é esse o objetivo. O objetivo principal é pesquisar e encontrar meios para enriquecer a vida diária. Kyoko acha legal ficar olhando a luta enquanto está de yukata. Mesmo as garotas achando que Kamita é indelicado por não estar. Kyoko lembra que ele usava roupas femininas. Kamita explica que usou apenas uma vez por querer fazer Kyoko rir. Mas depois daquilo, viram Iku lendo um livro pela janela e ele pensou que Kamita era uma amiga da Kyoko, mas quando viu o que tinha embaixo da saia do Kamita, foi terrível, ficou chocado e perdeu a memória. E uma febre derrubou Kamita depois disso. Quando enfim voltou para casa, a mãe da garota o puniu porque ficou arrastando Kyoko até tarde para a rua. Ao ver a garota olhando para a lua, Kamita fica admirando a beleza da mesma, perguntando para saber se o bolinho está gostoso. Responde que ela está bonita, mas logo fala que está realmente gostoso. Perguntando para saber se ela vai querer ou não entrar no clube. Kamita não pode deixar ela entrar sem antes falar o que fazem com as roupas por conta de ser meio suspeita. De repente, a presidente aparece falando que os kimonos e os bolinhos não fazem parte do orçamento do clube, então precisam reciclar roupas velhas e vender para conseguir ter orçamento. Depois de ver tudo isso, Kyoko decide que vai aceitar o clube e Kamita o apoia. Ao chegar na sala de aula, o nosso protagonista começa a escutar de algumas garotas que elas vão ter diversos encontros, mas Kamita não vai ter nada para fazer. Ao chamar o seu amigo, ele não vai conseguir passar o Natal com ele dessa vez. Por conta de ter conhecido uma menina, é mais legal ficar ao lado dela do que ficar ao lado do mesmo brincando de lutinha. Kamita foi humilhado de graça. Iku acha que o garoto combina muito com Kyoko, então gostaria de ver os dois juntos. Kamita
Fala que isso não vai acontecer, mas o seu amigo não acha isso uma má ideia. Kamita entra na sala do clube, encontra Kyoko dormindo, ela acorda logo em seguida, e oferece o bolinho para ele que gostou bastante. Ela explica que parece que o clube deles de repente está responsável pela decoração da árvore no dia da fundação. Saindo da sala do clube, de repente ela acaba tropeçando e Kamita consegue pegar a mesma, quando iria chamar ela para sair, mas desiste e decide ir para casa. Ao chegar no clube de forma repentina, a líder do conselho saiu do local. Elas explicam que fizeram uma decoração, mas ela acabou não aprovando. Vendo o desenho percebe que é realmente ruim. Agora precisam dar um jeito de encontrar alguns materiais. Ao chegar em casa, Kamita dá algumas roupas que não servem mais para Kyoto. Indo para a casa da garota, convida a mesma para sair com ele depois do festival. Mas acabou mostrando sem querer o convite para ir em um motel. Mas ela tem que fazer a limpeza do local. As meninas escutam tudo e não sabem o que dizer para ela, mas no outro dia vai falar com alguém que entende sobre romances. Ao chegar em Ikari, pergunta para a garota o motivo que os meninos ficam tão safados perto do Natal. Ela explica que a cor vermelha estimula o homem, mas ela lembra que foi convidada por um garoto para comer panquecas. Ikari recusou, ele começou a perguntar a todas as garotas na sequência. De repente, Kyoko saiu do local, por conta de Kamita também falou que iria convidar outras meninas. Ao entrar na sala do clube, as meninas acham melhor arrebentar Kamita. Mas ela explica que o seu amigo não é de se fazer essas coisas, ele nunca iria sair convidando todo mundo. A cena volta para a garota que está perdida nos seus pensamentos. Quando estava prestes a ser atropelada por um carro, aparece Kamita para salvar a garota. Pergunta para saber se ele chamou alguém para sair depois do convite. Kamita responde que foi para o karaokê com o Araki. Mas voltando para casa, gostaria de entregar um presente para o garoto que fez uma cueca que ela mesmo fez à mão. Agradecendo, ela lembra que as suas amigas falaram que para agradar um homem é só mostrar as roupas de baixo que ele fica feliz. Então fez isso e o garoto gostou bastante, mas ela ficou brava por conta do mesmo ter a deixado sozinha. Kamita estava com muita vergonha. Mas ela comenta que não tem o que se envergonhar, o máximo que iria acontecer é confundir os dois com um casal e isso não tem problemas. Ficando envergonhada com as palavras que disse, fala que não disse nada e vão ver a árvore de Natal que ficou incrível. Voltando para casa, Kamita encontra Iko vestido com a máscara do herói favorito do Kamita. Ao descobrir o que aconteceu, ele explica que acabou de ser rejeitado pela garota que gostou e perdeu o seu rumo. Chorando muito, as garotas não gostam de pessoas que ficam desse jeito, então decide que vai dar a máscara para o garoto. E como um bom amigo, Kamita conseguiu motivar Iku e fazer o mesmo voltar a ser quem era antes. Ao chegar em casa, Kamita começa a lembrar da garota e vai se declarar para ela. Não quer se lamentar de não ter falado nada no ano que vem. Ao chegar no festival, conversa com a garota e pede para que o encontre no terraço. Mesmo inventando diversas desculpas, Kamita não está nem aí para isso e vai esperar a garota no local. Depois de vender os bolos, decide encontrar o garoto, mas vê o mesmo observando dois casal se pegando e fica irritada. Então ambos vão para o local. Kamita confessa o seu amor para a garota. Desde que a viu olhando para a lua, começou a ver a garota com outros olhos. E gostaria que a mesma também o visse como homem. Mas ela sempre viu Kamita como um homem, desde quando ele a convidou para comer panquecas. Kyoko pergunta para saber se não podem mais continuar sendo amigos de infância. Kamita responde que não. Então gostaria que ele esperasse enquanto come a comida que preparou. Sentando no banco, ela sente no colo da garota e fala que está com vergonha de dizer olhando para o mesmo. Explica que está com a mesma calcinha que experimentou naquele dia. Kamita não entendi o motivo que está contando isso. Ela só está falando isso porque confia no mesmo. Se levantando, cria a coragem. Fala na cara do garoto que o vê como homem. Kamita declara que a ama, dizendo que também o ama. Ambos se beijam. E no final do anime, os dois têm uma filha, então saem em família para comer juntos e assim termina Seiren.